Patrícia já entra lá, né, Patrícia? Patrícia assiste as nossas palestras depois. Pronto? Então vamos lá. Vou falar hoje, hein, Joana? Faz tempo que eu não falo, né? É mesmo. Faz tempo que eu não falo. Então vamos lá. Vou começar. Realmente faz tempo que eu não falo e aí eu estava pensando. E eu gosto de falar o que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente tem que começar a refletir aquilo que verdadeiramente a gente vive nos nossos dia a dia, na nossa realidade. E eu acho que uma coisa que está precisando a gente conversar um pouquinho é a questão do despertar da nossa consciência. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, se vocês já ouviram falar, mas em vários lugares, em várias colocações, é dito assim, que o grande juiz das nossas vidas é a nossa consciência, né? Que o nosso julgador, o nosso verdadeiro julgamento vai acontecer através das nossas consciências. Porque tudo aquilo que nós precisamos saber, tudo aquilo que nós precisamos verdadeiramente trabalhar em nós, também está nas nossas consciências. Mas será que a gente tem noção do que é a nossa consciência? Será que verdadeiramente a gente consegue perceber qual é o papel da nossa consciência? E aí, se estiver molhando, vem mais para cá, tá, gente? Por favor. E aí a gente também precisa compreender o seguinte, que as nossas consciências, ela está atrelada, né? A minha consciência e a consciência de cada um de vocês está atrelada imediatamente à nossa reforma íntima. Porque como é que eu vou despertar a minha consciência se eu não mexer comigo? Se eu não mexer com o meu eu? E tudo isso também está muito hoje, trazendo para o dia de hoje, dia 29 de outubro de 2025. Eu tenho que pensar também em tudo isso com relação ao que está acontecendo no nosso planeta, que é a regeneração. O planeta Terra está passando por um processo regenerador. Isso não é novidade para ninguém. Está se transformando, está mudando. Ele já foi primitivo, hoje nós estamos em provas e expiações, e daqui a pouco vai ser um mundo regenerador. E aí, como é que eu estou nessa história toda? Como é que eu vivo tudo isso através da minha consciência e da minha reforma íntima? Então, eu queria contar para vocês que, na época que Jesus aqui esteve, quando ele ia falar lá nas sinagogas, ele sempre abria os pergaminhos, né? Sempre tinha lá os pergaminhos que era feito com pele de carneiro, era uma coisa mais... E ele abria aquilo ali e discutia, né? E certa vez ele foi e ele pegou o caderno de Isaías. Eu não sou muito boa com referência de números, não, tá? Eu vou contar a história porque é mais fácil. E era um processo, era uma passagem que estava falando justamente que Jesus estaria com a gente. Então ele fala tudo aquilo, e aí ele fala assim, e assim se concretiza a profecia, ou seja, o Messias chegou. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho 59 anos. Sou espírita há 59 anos. E eu ouço há 59 anos que para que a gente possa viver bem, eu preciso estudar a doutrina. Se eu não estudar, fica difícil para eu poder vivenciá-la. Preciso entendê-la. E a cada dia que passa, eu consigo compreender o quanto é importante a gente estudar a doutrina. Porque a gente fica buscando fora aquilo que já está dentro. Principalmente dentro de nós. E aí, voltando, e me baseando nessa história de Jesus,
eu pego uma outra profecia, que eu vou chamar de profecia. Alguém conhece esse livrinho? Obras Póstumas? Não? Ó, Obras Póstumas, ele foi publicado em janeiro de 1890. Essas obras aqui foi pós-Kardec, tá? Foram os registros que ele deixou, e aí compilou-se e fez esse livro. E aqui em Obras Póstumas, no item 55, só vou abrir aqui para vocês, tem um texto que se chama Regeneração da Humanidade. Olha que interessante. Aquilo que eu estou buscando para entender hoje foi escrito em 1866 e publicado em 1890. Ou seja, isso tem em torno de 159 anos. E é interessante que nesse texto fala mais ou menos assim, vou dar um apanhado para vocês, que devido à rapidez dos tempos, e é verdade, né? Então é Natal, parece que ontem era Ano Novo, e a gente já está pensando em bolinha. Aliás, a minha casa já está enfeitada. O senhor também já está, comadre? A minha já está. Pois é, minha casa já está toda iluminada de Natal. Mas parece que ontem a gente estava falando Feliz Ano Novo. Então, com a rapidez dos tempos que nós estamos vivendo, e isso está escrito nesse texto, tá? A gente não ouve mais os tempos estão próximos, mas a gente ouve os tempos são chegados. Chegou-se o tempo. Nós estamos vivendo não o fim do mundo material, como muitos pensam, né? Que o mundo vai acabar. Vai acabar, Fátima? Não vai acabar. O mundo não vai acabar. Não é esse o propósito. Mas nós estamos vivendo a preparação para o fim do mundo moral. Que moral que vai acabar? A moral do velho mundo, que está baseada em preconceitos, em orgulhos, em egoísmos, entendeu? Em fanatismos. Esse mundo é que vai desabar. Porque ele não vai combinar com o processo evolutivo da escala dos mundos. Então, a gente percebe que tudo isso vai acabar com a geração que está indo embora. Nós estamos indo embora. E essa transformação, quem está fazendo somos nós, de limpar o mundo. Porque nós fazemos parte desse velho mundo. Até a Ivete, um tempo atrás, não foi, Jônia, que comentou da história do novo e do velho? É mais ou menos isso que eu estou trazendo também. O velho não tem mais espaço, mas o novo para nós ainda é difícil de compreender. Mas é essa transição que nós estamos vivendo. Então, esse velho mundo, ele está indo embora. Esse mundo de moral que a gente não gosta, está indo embora junto de nós, com a nossa partida. Para quê? Para que a nova geração, essa nova geração, traga para nós o que verdadeiramente vai fazer parte do mundo regenerador. Interessante, né? Então, do mundo de expiações que nós vivemos, um dia, o planeta Terra vai ser um mundo ditoso, que é o mundo feliz, que é o mundo perfeito. Mas para isso ela tem que passar por etapas. E a próxima etapa é a regeneração. O mundo de provas e expiações, que é o mundo que a gente vive, a gente acaba esquecendo desse detalhe. E aí, às vezes, a gente sofre por isso, porque a gente não estuda, e quando estuda não lembra, né? E quando a gente ouve alguém tocando na gente, a gente fala, não pode ser. Mas é. A gente esquece que o mundo de prova e expiação, ele é
dominado. Ele tem como força motriz a maldade. O mal impera no planeta Terra. E quem é mal? Nós! Nós somos os malvadinhos da história. Nós! Cada um de nós. Generalizado, na verdade. Todo mundo tem que se diminuir a porcentagem de maldade. Porque a gente já passou do primitivo, já estamos aqui. Quer dizer, o copo não está mais vazio. Já está, né? Mas nós somos a maldade. Então, por isso que o reinado do bem precisa ser sucedido, né? Ele precisa suceder, desculpa. O reinado do mal precisa ser sucedido pelo reinado do bem. Quem é que vai trazer esse reinado? As novas gerações. As novas gerações. O antigo, ele parte para dar passagem para o novo. Para o renovado. Então, essa partida do mal para a chegada do bem, ela tem uma forma natural pelas leis divinas. A gente fica achando que toda transição vai ser através das catástrofes, que vai ser através das desgraças e das tristezas. Não, aí isso até vai acontecer, mas é porque faz parte do processo, porque precisa mudar. É, isso. Mas a gente olha para esse lado externo das coisas ruins. E a gente esquece que catástrofes, desde que mundo é mundo, acontece. Acontece. Faz parte. Quem estuda a Gênese vê perfeitamente todo o processo planetário, como é que funcionou, desde a época das primeiras rochas até o mundo de hoje. Aliás, é maravilhoso a Gênese. Então, a gente fica olhando só para... nós estamos aí porque é transição. Está acontecendo o terremoto porque é transição. Está acontecendo o maremoto. Não, gente. Está acontecendo a transição porque está renovando as gerações. É diferente. Porque quem é que está chegando? Acabei de falar do Rael, da Maria, a geração de novos espíritos, com novas bagagens, com bagagens renovadas, elucidadas pelo bem. Se eu souber. A tese do Chico é que uma grande parte dos espíritos que hoje habitam o planeta não retornará para cá. Sim. E serão apenas espíritos mais elevados. Então, vamos entender essa fala, Antônio. Vamos lá, ó. Quando o Chico trouxe isso através de Emmanuel, que ele fala assim, ó, vai ter um expurgo, que o termo foi bem esse, vai ter um expurgo de espíritos do planeta Terra, ou seja, vai ter uma limpeza, vai sair. Por quê? Porque os espíritos, nós somos todos espíritos, certo? Nós, os espíritos, que não estiver condizente, alinhado com a moralidade que o mundo regenerador exige, a gente não pode ficar aqui. Porque não tem como. Não vai dar certo. Como diz a minha filha não orna. Entendeu? Minha filha fala, não orna. Não combina. Então a gente não fica, a gente vai para onde? Já tem o planeta que é Quiron. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá? Tudo bem. Mas é interessante, eu vou retomar, que muitos de nós, inclusive os espíritas que estudam e que no dia a dia a coisa fica meio confusa, nós estamos procurando sinais e procurando, né, fatos que nos mostre que nós estamos passando pela transição, pelo mundo de regeneração. E a gente esquece, através das palavras de Humberto de Campos, que Deus age no silêncio.
Deus não faz barulho para agir, nem em mim, nem em você, e nem em ninguém. Que Deus, ele não concorre, jamais ele vai concorrer com as vaidades das criaturas humanas. Porque a vaidade pertence a nós de uma maneira muito forte. E ele não concorre com isso. Ele continua agindo em silêncio, dentro do amor, dentro da bondade e da caridade. Então, se cada um de nós está procurando demonstrações de novo planeta, só tem um lugar que a gente pode ir para encontrar. Entre nas maternidades. E olhe para cada bebê que fica ali naquele berçário. E compreenda que ali são todos os sinais de um mundo regenerador. É dentro das maternidades. Não é nas catástrofes. Não são nos maremotos. Não são nas guerras. Cada vez que uma mulher anuncia que está grávida e que ela começa com o tratamento dela para cuidar daquele ser que está chegando, Deus está atuando silenciosamente no mundo regenerador. Porque é no silêncio que Jesus, o governador do planeta, está renovando o nosso planeta. Se vocês conhecem um pouquinho da história, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, o primeiro tema que a gente estuda, no capítulo 1, né? Porque tem a introdução, mas vamos falar do capítulo 1. O primeiro tema é Moisés. É o primeiro item do Evangelho. E quando a gente estuda a história de Moisés, a gente compreende o que está acontecendo hoje. Porque vamos lá, de maneira sucinta. Moisés foi aquela briga toda, as 10 pragas, pororó, conseguiu reunir todo o povo judeu e partir para o deserto, não foi? Não é assim que a gente conhece a história? Porque foi isso mesmo. E aí, vamos para a terra prometida, vamos para Canaã. De onde eles saíram para chegar a Canaã, eles levaram 40 anos. E já foi comprovado cientificamente, que da onde eles saíram até Canaã, indo a pé, que foi o jeito que eles foram, eles levariam 4 meses. Por que eles levaram 40 anos? Porque Deus trabalha no silêncio. E ele precisava renovar aquela geração de criaturas que saíram do Egito. Ele precisava esperar que as crianças viessem com um novo propósito, que é o que está acontecendo agora. Então, a história, não é que ela se repete, a gente precisa compreender como é que as coisas funcionam. Através do amor de Deus. Essa renovação que vai vir silenciosa, vai acontecer onde? Em todos os lugares. Vai acontecer nos lares espíritas, nos lares budistas, nos lares espiritualistas, nos católicos, nos ateus, nos budistas, em todos os lugares. Essa renovação vai acontecer de uma forma bem sutil, como são todas as ações de Deus. Ela é sutil, ela é bondosa, ela tem propósito, ela não faz algazarra. Nós temos que entender que essa renovação,
ela já está acontecendo. Quando nós, avós, bisavô, quando a gente vê aquele serzinho chegando e deixando a gente bobo, babando. Os pais olhando para aquela pequena criança e apaixonado com aquilo. Já está acontecendo. Eu estou na fase de... Mãe, eu sou babona. Vó também, porque a minha neta fez 6 meses, eu estou babando com as coisas que ela está fazendo. Nós já estamos vendo sinais que vão ficar cada vez mais fortes, cada vez mais efetivos no planeta. A ponto, verdadeiramente, que eu vou falar para vocês, essas transformações vão ser tão fortes, tão efetivas com essa nova geração, a ponto de nós, grupos espíritas, precisarmos dar espaço aos salões para as crianças e abrir salas de evangelização para os pais. E aqui, no lar, isso já acontece. Eu tenho criança que participa do evangelho e já trouxe a família para cá, para que eles sejam evangelizados. Esses são os sinais do mundo regenerador. Nós vamos ter que compreender que essas crianças estão vindo porque elas fazem parte da base legítima de Deus, que é o amor. Não é outra coisa, é só amor. E a gente vai ter que começar a nos reinventar, porque a educação divina, né? Essa educação divina, ela só tem uma pauta, que é o amor. A educação divina, ela só tem como se pautar no exemplo. Então não existe mais espaço para aqueles responsáveis, para aqueles pais que falam para os filhos, vão lá fazer, e eles não fazem. Não tem mais espaço. Porque se eles não fizerem, os filhos vão levá-lo. E vão conduzi-lo. Não adianta eu direcionar meu filho para acreditar em Deus, se meu exemplo não mostra que eu acredito em Deus. Eu estou sendo incoerente. Aí eu quero que meu filho tenha uma boa educação, mas eu não tenho. Que exemplo que eu estou dando? Eu quero que meu filho tenha uma moral elevada, mas eu ainda pratico atos imorais. Eu ainda pego o troco que me deram a mais e não devolvo. Eu ainda tento subornar o guarda, porque me parou e meu documento está vencido. E meu filho vê. Então, como é que eu exijo do meu filho moral, se meu exemplo não tem moral? Como é que eu quero que meu filho ame o próximo, se eu chego em casa e nem olho para ele, porque eu não tenho tempo? Porque eu tenho que trabalhar? Que exemplo é esse que eu estou dando? Só que a gente esquece que essa nova geração já vem com a bagagem. E eu lembro de uma história de um casal onde duas pessoas, o marido, bem da geração antiga, assim, nossa, né? Bem nós mesmo, velho, enraigado de orgulho e egoísmo, mas uma pessoa inteligente, boa, dentro do contexto, casado com a esposa, que também é uma mulher ativa, 2 filhos, um garoto de uns 10 anos e a menininha de 4. Toda ativa, assim, toda... Estão passeando de carro, aí a menininha fala assim, mamãe, eu quero saber uma coisa. Ela fala, minha filha, mamãe,
Quanto tempo a gente leva para chegar aqui de novo? Que a gente sai lá de cima e vem para cá. O pai fica desconcertado. Ué, mas de onde que ela tirou isso? Aí a mulher, eu não falei nada. Aí a mãe fala assim, mas minha filha, eu nem sei direito se a gente volta. Ela falou, oh, mamãe, voltar a gente volta, eu só quero saber quanto tempo leva. E aí, quantas vezes a criança vem nos trazer o que eles estão trazendo e a gente reprime, não querendo ouvi-los. Então, que transição é essa? Que oportunidade de eu me reformar que eu estou desperdiçando, que Deus está usando. Jesus veio aqui e falou, vinde a mim as criancinhas. E quantos de nós afastamos as crianças? Porque nos atrapalha, porque não é hora. E esquecemos que são elas que estão trazendo a regeneração. São elas. E aí, falando um pouquinho, né? A gente tem que entender que a velha geração, ela não vai sair do trono, que é o que a gente faz. Ela não vai sair do trono, ela não quer deixar o bastão. Então ela grita, ela faz pirraça. Porque a maldade é bem campeã em fazer pirraça. Sabe criança pirracenta que a gente sai? Você já viu aquela criança em shopping? Eu já vi. Graças a Deus que meu ainda não, meu não fizeram não, mas eu já vi. Criança que de repente se ouve aquela gritaria, sabe? Aquele se jogando, se esperneando no chão, aquela coisa toda. Aí a família começa a ficar em cima, chama um bombeiro, chama tudo, quando vai ver uma criança de 2 anos. E tá ficando cada vez mais, tá? Isso está acontecendo muito. Isso é pirraça. Porque a gente tem que entender também o que é pirraça e o que é bagagem. Se a gente não está preparado, vira pirraça. Por isso que é importante a gente estar preparado. Então, gente, nós vamos viver, sim, a verdadeira pirraça do mal. Eles vão brigar, eles vão espernear, eles vão entrar com toda a força para não perder o trono que eles vivem há tanto tempo no planeta Terra. E quem é que vai fazer eles perderem a força? A nossa bondade. A nossa conduta. A nossa moral. Que vai ser muito mais enriquecida com essas crianças. Mas eu preciso me movimentar. Porque, gente, lá no livro Ação e Reação, tem uma parte que está Hilário e André Luiz, e eles falam assim, eles estão querendo entender o que significa, o que é a maldade, né? Então ele fala assim, ó, o que é o mal? Aí, Hilário e André Luiz confabulando, aí eles falam assim, olha, respeitando a filosofia, porque a filosofia é uma, né, é uma ciência que está muito... Vamos encontrar palavras mais simples para definir o mal? Vamos, para todo mundo entender? Falando muito bem. Porque, baseando-se que todo aquele que tiver em sintonia com Deus, todo aquele que tiver sintonia em Deus, consegue entender o mal do bem, que quem está em sintonia com Deus consegue entender. Quem está em sintonia com o orgulho e com a vaidade não consegue, mas quem está com Deus consegue. Tudo bem. A gente tem que entender que é o seguinte, ó, aqui eu te anotei porque eu achei sensacional o que me falaram. Presta atenção, Joana. Vou ler. O mal é o progresso, o mal é o bem-estar, o mal é a felicidade, o mal é a prosperidade, o mal é tudo de bom, só para mim. Quando acontece tudo isso, só para mim.
Isso é maldade. Isso é ser mal. E o que é ser bom? O que é o bem? O bem é o progresso, o bem é o bem-estar, também é a felicidade, é a prosperidade, é o tudo de bom para nós. Quando eu desejo e divido o meu para com todos, esse é o mundo ditoso que um dia seremos, onde o meu olhar vai estar mais preocupado com o bem-estar do Adilson do que com o meu. Por isso que não existe maldade. Enquanto eu estiver na conquista das coisas para mim, eu ainda estou imperando na maldade. Eu ainda estou alimentando o meu egoísmo. Porque a sociedade alimenta o egoísmo. A religião alimenta o egoísmo nosso. Porque eu estou até revendo numa fala. Ai, não fica assim, não. Ai, não precisa ficar desse jeito. Você recebeu tudo isso porque é merecimento. Para. Eu não vou mudar essa frase. Frei está me explicando. Todos nós somos merecedores. Sem exceção. Não tem um. Porque dentro do reino de Deus, não existe privilégio. Deus não fica de rabo preso com ninguém. Não tem privilégio para um ou para outro. Todos nós somos privilegiados, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, gente, fica fácil eu entender o que é o mal. O mal é quando eu pego todas as bênçãos que eu recebo, coloco numa bolsa bem legal e guardo para mim. É meu? Só meu. E quando eu vejo... Não, quando eu vejo, não. Vamos falar, vamos brincar de verdade. Quando alguém vem me pedir ajuda, eu ainda vou avaliar se eu ajudo ou não. E vou ver o que está me sobrando para eu te dar. Porque senão não posso te dar. E a gente esquece que quando na doutrina fala... Porque, gente, presta atenção, na doutrina espírita, não existe a frase fora do espiritismo não há salvação. Kardec nunca falou isso. E vocês podem pegar em qualquer literatura, não tem. Mas a frase fora da caridade não há salvação é o lema. E a gente bagunça caridade com esmola. Caridade é eu dar o que eu tenho, não é o que sobra. E quando eu dou, não me pertence mais. A pessoa faz o que ela quiser. Não me pertence mais. Eu dei. Eu fiz a minha parte. Eu não tenho que pedir explicações da caridade que eu fiz. Não faz sentido. E o mundo é movido assim. Pode falar, Antônio. Eu sou um exemplo vivo de a culpa. Me encaixei na parte da religião. Eu não me encontrei na Igreja Católica quando eu evoluí um pouco. Comecei a fazer perguntas e eu não tive respostas. Sim. Então, as próprias religiões, de modo geral, mas a católica, que sempre é a mais antiga, sempre negou informações completas para os leigos, para os fiéis, e, consequentemente, a evolução foi um pouco travada. E sim. Quando eu passei a frequentar o espiritismo e estudar, abriu-se a cortina. Sim. Eu sou muito suspeita, né, Antônio? Eu sou muito suspeita, porque até o Alain Veloso, que é o presidente aqui da USE, daqui da regional, ele falou assim: Lu, você fala do espiritismo, teu olho brilha. Né? Eu sou muito... Porque é apaixonante.
Porque é apaixonante. E não é fanatismo, realmente me traz compreensão. Inclusive dos momentos mais conturbados que eu tenho na vida. Entendeu? Os momentos mais conturbados que eu tenho na minha vida, eu nunca culpei o outro. Porque eu sei que fui eu. Porque, olha, quando a gente pensa em Deus, que eu já avancei muito na hora, vou encerrar. Quando eu penso em maldade, que eu falo, gente, o que é mal para vocês? É automático a gente pensar num diabo com chifrinho, rabinho, garfo. Eu não sei por que atrelam a pé de bode, coitadinho do bode. Mas não é. Mas atrelam o pé de bode, não sei por quê, tadinho do bode. Mas a gente atrela. E a gente esquece que o verdadeiro diabo somos nós. Nas nossas ações diárias, no nosso olhar para o outro, somos nós. Então, que consciência que eu preciso despertar? A consciência que eu preciso despertar está aqui, ó, nesse livrinho antigo de Chico Xavier. Chama Pão Nosso. E eu vou finalizar com ele. Tem uma mensagem de Emmanuel que se chama No Futuro. E olha só o que ele fala. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não vai mais repreender o outro companheiro. O irmão não vai mais denunciar o outro irmão. O cárcere, a prisão, vai cerrar suas portas, vai escancará-las. Os tribunais quedarão em silêncio, ou seja, não vai ter mais condenação. Os canhões serão convertidos em arados. E os homens de arma vão se envolver à sementeira do solo. O ódio vai ser expulso do mundo. As baionetas vão se repousar. As máquinas não vomitarão mais chamas para o incêndio nem para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça vai ser ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé, nós, não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece vai se constituir de alegria e louvor, e as casas de oração vão estar consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino irá resplandecer para sempre. E esse dia já se encontra no nosso horizonte. Que a regeneração seja um processo leve e transformador na vida de todos nós. E que a gente aproveite a oportunidade que Deus nos deu, quanto vida terrena, para exercer a única coisa que faz sentido para nós: evoluir. Qualquer outro sentido neste planeta, pode ter certeza, não é do bem. Fiquem na paz de Deus, um coração grande, né, para todos vocês, um beijo bem gostoso. E você, renasça. Você é filha de Deus. Até qualquer hora.